Certo. que chegou à conclusão que o lobo solitário. Agiu por conta própria e tal. Tudo bem. Eu deixei a presidência, ele, como um bom admirador do PT, foi alçado por Lula para a diretoria de inteligência da Polícia Federal. E segundo a própria imprensa, essa diretoria de inteligência se prestou ao longo desses 2 anos a perseguir um tal de Jair Bolsonaro. Tudo é com ele. Agora começou a esquentar a temperatura e foi para Londres. Agora detalhe, por exemplo, só na passagem da Câmara, no dia 6 de setembro de 18, por volta das 15h30, eu dei entrada na Santa Casa de Fora. Por volta das 18 horas, 2 horas e meia depois, alguém na Câmara buscou uma maneira de botar o Adélio no circuito, que seria o álibi perfeito, caso ele não tivesse sido preso lá. Inclusive, a Polícia Legislativa da Câmara apurou e falou que a funcionária que atendeu 2 policiais, ela disse que eram 2 policiais. Certo. Você pode chegar com essa roupa lá, eu sou policial, não sei o quê, dá uma carteiradinha, lá. Resolveram, inclusive, na ficha, todo mundo que entra na Câmara tem uma ficha. Na ficha do Adélio, que ele era filiado ao PSOL, nunca ninguém fala pissolista, né? Tudo é bolsonarista por aí. O cara fez uma besteira no campo de futebol, é bolsonarista, tá? O funcionário da Câmara resolveu, na ficha do Adélio, não tinha o CPF dele, incluiu o CPF de forma sem querer. Rasurado ou não? Não, isso é digital. Digital. Mas ficou a impressão lá. Se ele pega a filmagem da Câmara, vê quem são os 2 ditos policiais que tentaram inserir, que inseriram, que registraram a presença dele lá dentro. Até com o número do CPF dele. Você vê o Adélio, segundo esse cidadão aqui, era um pobre coitado, miserável, sem dinheiro, sem nada, pouca cultura. Mas no dia 5 de junho de 2018, ele foi em São José, Santa Catarina, e ficou lá, porque meu filho, o Carlos, estava previsto ir atirar naquele dia lá. Como é que ele sabia que meu filho ia atirar lá? O meu filho resolveu não ir, tem um problema qualquer, não sei. Como ele teve essa informação? Isso aí foi apurado pela gente, tá? Foi apurado e passaram para a PF. Então o que acontece? Ele até ser um cara. Como é que um cara sem dinheiro? Alguém deu dinheiro para ele, se virou, sem querer, estava em Santa Catarina, nessa cidade de São José. Mas quem passou informações que meu filho estava lá? Então... Informação privilegiada. Por que no dia seguinte, eu nunca vi no Brasil um cara como ele, né, o Adélio, que é um cara sem expressão nenhuma. Ele tenta me assassinar no dia 6, no dia 7, quinta-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, 3 advogados, que não é advogado qualquer, um chegou com um avião particular, foi para defender o Adélio. Isso eu achei muito estranho. Agora, a PF não quis apurar. Tanto é que ele foi premiado pelo Lula para ser diretor de inteligência. Aí, marca esse pessoal aqui, ó, cara aqui, ó. Tá igual o Fábio Shaw, marca esse cara aqui. Agora tá em Londres. Tá escondidinho lá em Londres. Tá? Então, ou seja, essa banda da Polícia Federal, como um todo, é uma polícia excepcional, no meu entender, mas essa bandinha dela, que é ligada ao PT, faz esse tipo de trabalho. Porque poderia chegar alguém mandou o cara fazer isso aí. Alguém pagou para esse cara. Inclusive, durante a investigação dele, chegou a denúncia e foi comprovado que o Adélio tinha ligação com o PCC. Ah, é? Mas ele chegou à conclusão que essa ligação era sem querer. A própria imprensa mostra essas coisas. Tem, tá certo. Aqui tem a última dele, aqui, ó. Aqui ele foi transferido agora para fora do Brasil, tá aqui, ó. Fora do Brasil. Tá certo? Um policial, porém, nega ingerência política. Olha como é que é a imprensa. Suspeito de agredir Bolsonaro. O cara me dá uma facada e é suspeito. É suspeito. Tá? Mas... Essa eu não tinha visto. Tá aqui, ó. Você tá brincando. Peraí. O homem trabalhou suspeito. Ai, cara. Aqui, ó. O delegado que investigou a facada em Bolsonaro vira diretor da Polícia Federal. Essa PF que eu enfrento nos meus processos. Tem mais coisa aqui. É um negócio inacreditável o que acontece no Brasil, tá certo? É o tamanho do... Ajuda ele, tá desorganizado esses papéis aí.
Agressor, olha só, o Adélio é agressor. Agressor esteve em clube de tiro que filho de Bolsonaro frequenta. Aqui outro aqui, ó. Advogado tinha ligação com o PCC, mas Adélio Bispo agiu sozinho em ataque a Bolsonaro. Diz esse delegado. Deixa eu repetir o nome dele aqui. Diz o delegado aqui, Rodrigo Moraes Fernandes. Esse aqui, ó. Então isso aí é o aparelhamento das instituições. Alguns acham que você chega à presidência, você resolve tudo. Agora, eu cheguei confiando integralmente na Polícia Federal. Mal sabia eu que quem estava investigando era alguém ligado ao governo do PT. Porque uma diretoria de inteligência da Polícia Federal é uma das diretorias mais importantes que tem lá dentro. E segundo a própria imprensa, não precisava a imprensa, eu estava falando isso, mas a própria imprensa já escreveu no passado, a missão dele enquanto diretor de inteligência era Jair Bolsonaro. Até a baleia, os pessoal foram para cima de mim. Quando eu fui inquirido na PF em São Paulo, é para esculachar você, vai responder a sua baleia. Eu perguntei, o delegado me tratou muito bem. Eu não sei o nome dele, me tratou muito bem. Até deu oportunidade, né? Eu perguntei, doutor, o senhor fez alguma pesquisa? Quantos já responderam o processo por importunação de cetáceos? São baleias e golfinhos? Ele falou, na pesquisa que eu fiz, ninguém. Eu estreiei a lei do Sarney. Nossa. Isso, por que tem o Sarney? Naquele tempo, uma embarcação tinha a rabeta, né? Que podia ferir a baleia. Hoje é que não tem. Eu entrei nesse aqui. O delegado deu o parecer pelo arquivamento. O parecer dele pode não ser acolhido pelo Ministério Público. Se bobear, ainda pode ser preso de 3 a 5 anos, detido 3 a 5 anos. Sim. Por importunação a baleias. Porque, por exemplo, tá lá o inquérito das joias, né? Por que não entregou o inquérito junto aqui agora com o golpe? Por quê? Porque se o golpe não der certo, tem a joia. Apesar do TCU dizer que, independentemente dos valores presentes, personalismos, tem direito de ficar com o... são dos respectivos ex-presidentes. Entendi. A vacina é a mesma coisa. São cartas Faz na uma manga. busca e apreensão na minha casa, para vasculhar minha casa toda, atrás de um cartão de vacina. A terceira busca e apreensão é inacreditável. Eu fiz uma live com meus filhos, eu estava na cidade de Angra dos Reis, bateu na tela 500 mil pessoas, baita, né? O do Lula era 5 mil. Foi 500 mil. E no dia seguinte, a PF chegou às 7h30 da manhã, chegou atrasada, né? É que o Alexandre Moraes trabalhou a noite, a madrugada toda. A madrugada você tá dormindo ou tá namorando? Tá, um dos dois. Ele tava lá. E até despachar, chegou às 7h30 lá. Eu já tinha saído pro mar para pescar. Segundo um assessor meu, que depois chegou um pessoal da PF de helicóptero. Ficou 3 minutos rodando na cidade. Olha, tá aí um bandido do Bolsonaro. E a imprensa divulgando. Bolsonaro fugiu de jet ski. Dá 200 metros da minha casa até lá. A imprensa anunciando. Na casa do Bolsonaro, na Barra, foi encontrado o laptop da BIM. Depois viu que não era lá. Era na casa de um coronel casado com uma senhora que trabalhava na BIM. Mas horas depois, o mundo estava sabendo. O mundo estava sabendo. Você não consegue mais recuperar isso aí. E depois da informação de uma pessoa lá que estava lá em casa, que a Polícia Federal usou até algo parecido com um roto-router para ver se achava alguma coisa escondida na latrina, no esgoto, na cana. Não vão achar nada porque não tem. Não teve, pelo que eu tenho conhecimento, não teve corrupção no meu governo. Havia uma preocupação do Tarcísio. O ministério dele é complicado, sempre foi complicado, da infra no passado. DENIT, da saúde complicado, tá? Então havia uma preocupação da gente tapar esses ralos, pô. Evitar problemas. A gente não quer problema, a gente quer se antecipar e evitar problemas. E não apareceu nada no nosso governo. Agora vão pra cima que eu estaria... Uma assinatura minha valia bilhões de reais, especial vacina. Nós só compramos vacina depois que a Anvisa deu sinal verde. Eu não posso comprar um medicamento qualquer sem aprovação da Anvisa. E depois do parlamento também se responsabilizar. Que no contrato, estava escrito lá, sabe, não quero falar em vacina muita coisa. Está escrito no contrato da Pfizer, por exemplo. No contrato da Pfizer, por exemplo. Está lá, Pfizer, não nos responsabilizando por efeito colateral. Quando usei aquela figura de linguagem, né? Pode virar jacaré. O cara levou o pé da letra, vira jacaré mesmo. Tá? Porra, não é fácil, né? Você ia falar é foda. Hoje. Você veio até aqui o foda, você segurou. É uma figura de linguagem, pô. Agora faz a pesquisa por aí, quem tomou vacina está arrependido, não está? 12 ministros do Lula e o Alckmin, que é médico, não tomaram as doses recomendadas para vacina de Covid. Ué, por quê? Precisa publicar tudo quanto é órgão de imprensa. Eu quero saber se eles são terraplanistas,
negacionistas ou bolsonaristas. Tá abusando, Um desses hoje, três. Bolsonaro. Tá Ele tem- abusado. Ele tem que ser um desses três. Pô, agora que coisa ridícula, tô vendo o MP de Santa Catarina e caçar criança em casa. Eu vejo o trabalho lá da menina Júlia Zanata lá, contra isso. Em Curitiba também tem um deputado estadual, fugiu o nome dele aqui, do Paraná, tá? O Arruda, também trabalhando contra isso. Arruda, trabalhando contra isso. O mundo não dá vacina, quase ninguém do mundo dá mais vacina sobre Covid. Basta, o MP de Santa Catarina, cadê a Câmara? Tá lá. MP de Santa Catarina. Leia o relatório do Congresso americano sobre Covid e vacina. Lá, inclusive, um dado momento, ele escreve lá, é diferente uma CPI lá e uma CPI aqui. Aqui é para pegar alguém, né? Na maldade. Lá você não pode mentir. Diz lá que cada 200 mil crianças infectadas, uma vai a óbito. E agora os efeitos colaterais, vale a pena continuar aplicando? Vai parar por aqui a vacina. Vacina já passou, a gente falou bastante aqui durante a campanha. Ô, Léo, é contigo aí. Vamos lá. Cavalcante pergunta aqui, presidente. Quando era presidente, muitos esperavam sua defesa da CPI da Lava Toga para investigar possíveis abusos no judiciário. Por que nem você nem seus filhos apoiaram a CPI e como acha que isso influenciou o cenário atual? Ó, primeiro, a CPI é um problema lá do Congresso, não é meu. Tá? Lá dentro, o Flávio viu a leitura que não tinha apoiamento para aquilo. Eu não entro, tá aqui o Zuco aqui, quem mais tá de parlamentar aqui? Felipe Barros, Altineu. Eu nunca fui para cima, que são meus amigos. Antes de ser parlamentar, são meus amigos. Pra gente lutar por algo impossível. Que vai dar apenas desgaste, ruído, não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho dito, para complementar, quem é o Cavalcante? Ô, Cavalcante, se você me der 50% da Câmara e 50% do Senado por ocasião das eleições do ano que vem, eu mudo o destino do Brasil. Eu falo 50% pro PL, que o resto vai ser pro PR do Tarcísio, vai ser pro PP lá do Ciro, tá? Vai ser pro PSD do Kassab, tá? Se você não der, se o Brasil me der esse percentual de parlamentares, a gente muda o destino do Brasil. Não precisa nem perseguir, a ideia não é perseguir ninguém, não. É para restabelecer o equilíbrio entre os poderes para que você possa botar esse Brasil para frente. Completando isso daí, eu pegar uma questão aqui também do veto da decisão monocrática. Você não acha que isso foi um efeito borboleta ao que está acontecendo hoje? Porque a decisão monocrática é esse artifício de um juiz decidir e parece que foi em Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara em 2019, aprovado no Senado em 2021, 10/3, e aí você veta integralmente 2/4/2021. Não acaba ressoando hoje isso? Eu não estou lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Eu queria ver o contexto como um todo. Porque o que a gente segue muitas vezes lá é os pareceres dos respectivos ministros que vão ser afetados para você tomar a decisão de vetar ou sancionar. Agora, o veto de monocrático para o projeto de lei, eu acho complicado isso aí. Deve ser proposta de emenda da Constituição. Daí não passaria por mim. É PL 10.42/18, é. Lembra disso? Alguém lembra disso aí? Algum parlamentar lembra disso aí? Se vocês puderem levantar. Vou levantar aqui. Tá, levanta aí e a gente vem. Fala, Léo. Vamos lá, o Gerson tá perguntando aqui, ó, presidente. O senhor nomeou o Cássio Nunes ao STF e ele foi o voto de Sempre. Minerva. Pera só um pouquinho, sempre perguntam isso, né? Essa é boa pergunta, essa é boa pergunta. Então vai, Continua, essa é boa, já O sei. que mais tem é essa pergunta aqui. Exato. Não. Ele foi voto de Minerva que devolveu os direitos políticos ao Lula. Qualquer outra pessoa teria votado diferente e o Lula nem teria a chance de ter sido candidato. Por que o senhor o nomeou? Vamos lá. É o Gerson. Essa pergunta pessoal é 10. coloca a Essa é 10. Eu Essa já vi é que 10. perguntam sempre. Essa é 10. Mas só explicando, Olha, né? Porque o Primeiro tiraram o Lula da cadeia. o Cássio Nunes tinha esse... Primeiro tiraram o Lula da cadeia, reinterpretando a questão de última instância. Não, mas só pra explicar... Depois o Lula tá fora da cadeia. Sei. Mas ele tinha 3 condenações. É essa a pergunta dele. Não, mas do Cássio Nunes, que o pessoal... Não, fala, ele falou que o Cássio votou pra soltar o Lula. Não, mas é que ele já tinha passado garantista, né? Não, mas peraí. Tá. Mas vamos lá, Vocês vão cair do cavalo aqui agora. Vamos lá. Vocês vão cair do Só tô cavalo. ajudando a pergunta Bem, do depois, cara. como ele tinha 3 condenações, É certo. ele estava impedido pela lei da ficha limpa. Sim. E tinha que ser descondenado. Começou a votação, então, numa turma da descondenação. Estava 2-2 e faltava o Cássio Nunes votar. É isso? Isso. Daí o Cássio Nunes votou. Ficou 3-2. Votou?
Votou e ficou 3-2. Votou pra quê? Ah! Isso que eu quero saber. Ele votou para manter as condenações. E aí o outro mudou o voto. Depois, a Carmen Lúcia, foi uma discussão muito grande, porque quando estava 2-2, foi feito um pedido de vista, passou para a semana seguinte. O Cássio votou para manter a condenação. Para manter a condenação, teve nova discussão, era para ter encerrado ali, e a Carmen Lúcia voltou para cá o voto dela. Então ficou 3-2 pela descondenação. Então o Cássio Nunes, eu não mando no voto dele, tá certo? Mas ele votou para manter as condenações do Lula. Mas sempre te perguntam isso, né? Sobre o Cássio Nunes. Não, quando pergunta é até bom, né? Porque o pessoal bate em mim até não querer mais. Eu quiser eu ser o dono do voto dele e do... Que em 2018 ele já tinha se manifestado contra a prisão após julgamento de segunda instância, né? Então já sabia mais ou menos para onde ele ia falar, Vamos lá. Léo. Gustavo Colins. Bolsonaro, por que você não devolveu os 17 milhões que recebeu no Pix, já que não houve a multa eleitoral? Fiquei decepcionado quando seu filho elogiou o advogado do Lula no STF. Devolveu. Foram mais de 1 milhão de pessoas que mandaram para mim. Que ajudaram. Se eu não tivesse esse recurso agora, eu não teria como pagar advogados. Metade já foi embora com advogados. Tá certo? A cara esses advogados, hein? É caro, Mas olha só, o advogado não basta ter conhecimento, ele tem que ter um passado. 8 milhões aí já Tá? foram? Quase 8 milhões já foram com advogados, tá certo? Então, o que acontece? Custa caro isso aí. Não, agora, o pessoal doou pra mim, já tem pergunta semelhante. Deu o povo. Se botar o povo responder, o cara fala, pode tomar em caldo de cana. Não tem que devolver nada, não. Agora, a doação mais emblemática, tá aqui o Melaruz na minha frente aqui. Porque você tem como fazer uma breve descrição na doação. Ah, é? Foi do empurrador de carrinho da CEAGESP. Ele deu R$100 pra mim. Empurrador de carrinho deu R$100. É dinheiro pra caramba pro empurrador de carrinho, concorda? Proporcionalmente. Na explicação dele, presidente, te dou com muito prazer, que antes do senhor, eu pagava de propina 160 por mês para poder trabalhar no CEAGESP. Quando o senhor botou o Melo Araújo aqui, acabou com essa extorsão aqui dentro. Então tem reconhecimento para do povo. A maior parte do depósito foi R$2, 22 centavos. E até hoje está em média R$50 por dia, o pessoal deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que está aí 20, 30 reais por dia, entra na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança. Tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, nenhuma bagunça, nada. O pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91. Eu tenho certeza que amanhã. Ele tá Eu vou repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha. Eu vou mostrar. Eu ligo pra você. Tá, você fala, amanhã vai ter mais. Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo: 4531-7828-791. Lamento se o teu chefe político que você adora, tá? Não tem esse carinho junto à população. Até o Tarcísio vai botar na minha conta alguma coisa amanhã, tenho certeza disso. Vai pegar alguma coisa. Vai, capitão. Vambora. Não, conte comigo. Aliás, que alguém quiser depositar pra mim, só avisando aqui, né, que ele falou da vacina, a gente tem uma posição a favor da vacina aqui, né? Então, só pra deixar claro aqui, Tudo bem, tudo é a bem. posição do Bolsonaro, né? Então, tudo aqui é posição Meu e dele. do parlamento americano. E do Tarcísio é o quê? Não, o Tarcísio não tem com ele aqui, né? Ele só veio aqui pra ser colocado na fogueira, vai. Pera, não tem isso da USP agora que falou que a máscara, além de ineficaz, atrapalhou? Saiu. Não é só isso, não. Da máscara eu vi. O que acontece? Mas não vou voltar falando. Não, principalmente criança. A criança fica reinalando o ar. Aí eu descia de helicóptero em lugares pobres pelo aí, chamado de parada inopinada. O que tinha de garoto com a máscara imunda. Imunda. Não, na máscara ele vai achar saiu alguma coisa realmente que a máscara era ineficaz, né? Fala, Léo. Vamos lá, aproveitando falar do Senado aqui, Fernando Rodrigues. Presidente, em 2026 teremos 54 cadeiras sendo disputadas no Senado Federal. Precisamos desse espaço. Que nomes temos com o seu apoio ao redor do país? Posso fazer campanha aqui? Aqui em São Paulo, quem lançou o Eduardo foi o Valdemar da Costa Neto. Quem eu conversei com o Tarcísio, ele indicar outro nome aqui em São Paulo. Ele tem na cabeça dele. Aliás, foi uma briga aqui. Ele que vai dizer aí. Tá? Essa última. No Rio Grande do Sul tá decidindo lá se é o Zuco, se é o Cherini, tá certo? O outro nome lá. Santa Catarina tem 2 deputadas muito boas lá. A gente vai ver como é que fica, tá? No Paraná tá o Felipe Barro, tá na minha frente aqui, nosso candidato aqui. Brasília é a dona Michele. Quem lançou ela foi
A própria comunidade que lançou ela lá. Rondônia é o Bruno Scheid. Amazonas tem o capitão Alberto, tá? Lá no Ceará é o pai do André, que veio candidato a prefeito, que é um deputado estadual. E assim está indo pelo Brasil. Está indo pelo Brasil levando nomes, preparando, fazendo acordos. Eu não vou lançar 2 nomes, o Valdemar me deu. Falou que eu mando na questão da indicação para o Senado. Tá? Mas sabe que no final das contas é ele que manda, tá? Mas o Senado, eu não vou lançar 2 nomes se a gente tem certeza de fazer um para não atrapalhar até um outro nome, que pode ser de direita, semelhante a nós, porque se eles lançar 2, o partido outro de direita lançar 2, acaba a esquerda fazendo 1 ou 2. E a gente não quer isso aí. Então esse vai ser o tabuleiro que a gente vai montando, e esses nomes vão se afunilando nomes até março do ano que vem, tá resolvido. Entendi. Tá resolvido. Manda lá. Agora eu quero que o Tarcísio aí lance o nome dele logo em São Paulo aqui. Estudo da USP não comprova que máscaras... Então não comprova. Estudo da USP não comprova que máscaras foram inúteis e perigosas. Mudou o negócio aí? Então mudou. Então não tem comprovação que foram inúteis. Então, nem que foram úteis. Tá. Peraí, mas de quando é essa publicação aí? E quando é? 21 de março. Pega outro jornal aí. Pega outro jornal. Aqui a gente tá tendo essa Esse é do Aos Fatos, tá? Hã? Esse é do Aos Fatos. Esse é Aos Fatos, que é o que faz o fact-checking, né? Que checou, então essa informação... Vai pro estudo americano que fala, sabe o que eu te falei aqui. Tá, mas a gente tem isso daí, manda aí lá. Governador, Anabelle Quintanilha. Tarcísio, explica qual o motivo da sua aproximação com o STF e com Lula. Como você como gestor é excelente, mas como político acho que você é escorregadio e nada transparente. Nosso candidato é sempre e será Bolsonaro. Lembre-se disso. É Anabelle, tá? Bom, Anabelle, vamos lá. Primeiro, meu candidato é Bolsonaro também. Segundo, vamos lá. Eu converso com os ministros, sempre defendendo o interesse de São Paulo. Quando você é gestor, quando você está como incumbente, você vira governador, você tem que defender os interesses e muitas vezes você tem que defender no tribunal. Então vamos lá. A questão da regularização fundiária em São Paulo. A gente está fazendo a regularização fundiária no Pontal do Paranapanema, coisa que sempre foi prometida, nunca foi feita. Um território dominado pelo MST, pelo PT. Nas eleições municipal agora, nós ganhamos todos os municípios do Pontal do Paranapanema. Por quê? Porque a gente está fazendo a regularização fundiária. Eu estou fazendo o que o Bolsonaro nos ensinou, entregando título de terra, entregando prosperidade, levando a agroindústria para lá. Agora, esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E nós conseguimos defender essa lei do Supremo Tribunal Federal. Escolas cívico-militares, uma bandeira nossa, foi parar no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, eu ganhei lá a autorização para continuar com o programa, que ia ser derrubado. Recentemente, a PPP das escolas de São Paulo, e aí as parcerias público-privadas para a gente ter escolas novas, 35 mil novas vagas, etc., foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, novamente, a gente ganhou no Supremo Tribunal Federal. Privatização da Sabesp foi questionada no Supremo Tribunal Federal. E, olha só, nós ganhamos também no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque às vezes a gente conversa, a gente leva argumento, então não é uma proximidade, é uma relação institucional. É uma relação onde eu estou levando lá o interesse do Estado de São Paulo. Tuxi foi questionado no Supremo Tribunal Federal, foi questionado no STJ. Era uma perda de receita de 7 bilhões de reais para o Estado de São Paulo. Nós defendemos no Judiciário, ganhamos também. E aí eu preservei 7 bi do Caixa do Estado de São Paulo para fazer investimento. Aí, relação com o presidente da República. Eu botei todas as obras importantes no PAC. Sabe por quê? Para ter acesso ao crédito do BNDES. Que aí eu consigo pegar um crédito que tem um juro mais barato, que é um crédito de longo prazo, e com isso eu consigo preservar orçamento fiscal para fazer mais investimento. Túnel Santos Guarujá, fiz um acordo com o presidente. Por quê? Porque se ficasse com o governo federal, eles não iam fazer, e eu expliquei isso para o governo federal, por algumas razões. Por quê? É uma parceria público-privada, o governo federal não faz parceria público-privada, tem dificuldade de aportar garantia. Aqui em São Paulo a gente tem uma empresa garantidora e eu fiz o aporte nessa empresa, então nós já temos a garantia. Segundo, a gente tinha lá a questão que no Túnel Santos Guarujá, 70% o CAPEX é acima de 70%, o aporte que a gente vai ter que dar, que o Estado vai ter que dar, é acima de 70% do CAPEX. Nessa situação você precisa de autorização legislativa. O Estado de São Paulo já tem autorização legislativa, o governo federal não tem, então eles teriam que passar a lei no Congresso, eu já passei a lei na Assembleia. Terceiro, o TCU faz análise prévia desse tipo de contrato. Aqui em São Paulo, o TCE faz uma análise concomitante a posteriori. Então, eu ganharia cronograma. E aí,
foi feito o acordo de a gente ser o poder concedente e a gente fazer a licitação. E quando a gente faz a licitação, a gente tem segurança que aquilo vai sair. Isso foi bom para o Estado de São Paulo? Foi, porque garante que aquela obra vai sair. Aí eu estou pensando no interesse de uma população que há 100 anos espera o túnel de Santos Guarujá. Então, não se preocupa, não tem acordo, não tem nada. Eu converso no interesse do Estado de São Paulo. A minha relação com o Supremo é institucional, a minha relação com a Presidência da República é institucional. Eu estou defendendo o interesse de São Paulo e o meu candidato também é o Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou candidato, não quero nada disso, não tenho essa ambição e você sempre leal, fiel ao presidente e votar com ele até embaixo d'água. É isso aí, André. Tudo puxa saco. Então, ó, o Fábio Andrei, o Fábio Andrei, então, tem uma pergunta e uma sugestão também. Ele coloca assim, ó. Tarcísio concorrer à presidência seria uma falta de sabedoria, já que ele ganha a reeleição de governo de São Paulo em primeiro turno. Apoia o Zema para presidente, visto que não pode mais concorrer como governador. Não seria mais inteligente? Essa é a pergunta do Fábio Andrei. Já perguntei 3 vezes. Quer insistir Pô, o nisso? pessoal quer me enterrar, eu tô vivo ainda, pô. Ele não... Sabonete, não fala. Quer enterrar, pô? Calma. Eu pergunto, estou inelegível por quê? Qual é o crime que eu cometi? Fala em eleição, fala sobre fundo eleitoral. O que vocês acham desse valor absurdo de fundo eleitoral aí? Que é um valor... Vocês não acham absurdo o que é? Alguns querem aprovar aqui o voto distrital. Se isso vier acontecer, em qualquer estado, São Paulo, vamos supor que o Vado Ribeira fosse um distrito eleitoral. Se vier um deputado de lá que joga as emendas todas para lá, ele vai ser reeleito a vida toda, vai ser uma capitania hereditária dele. Agora, o fundo eleitoral realmente é uma sangria. Porque ele lá atrás, 1,7 bi, depois foi para 2 bi, e depois tá em quanto agora? 5,1, né? Bi. Não. O governo vetou o fundão, né? Um aumento para 5, mas é quase 5 bi o valor dele. Olha, você não vai... Eu vetei quando foi aprovado lá atrás, tá? Eu não vou... Mas o Flávio... Ou melhor, eu não vetei. Flávio... Não vetei. Eu não vetei, não. O que eu vi? Se eu vetasse, eu ia ter o desgaste com o parlamento e ia derrubar o veto. Mas por quê? Mas não valia... Essa briga não valia a pena? Não valia a pena, porque ia derrubar o veto. Tinha certeza que ia derrubar o veto. Mas se derruba o veto, qual... Vale a lei. Fica valendo o fundão. Mas não valia a pena arriscar? Não valeria. A gente conta os votos, tem ideia do que vai acontecer. Mas eu não posso ser algo completamente independente do parlamento. Algumas coisas... A maioria Por exemplo, eu tive apoio do Congresso para zerar os impostos federais dos combustíveis. Isso foi bom? Foi. Claro. O governo deixou de pegar do povão, no Brasil todo, quase 40 bilhões por ano. Quanto é o fundo eleitoral hoje? 5? Então, 1/8. Então, algumas trocas você é obrigado a fazer. É a regra do jogo para você conviver aí. Mas não você pode arrepende ou não? Mas se eu tivesse vetado, ia ser derrubado o veto. De qualquer forma. Eu ia perder apoio na outra ponta. É um jogo de ganha, perde. Tem que ser assim, não tem outra maneira. Alguns querem que o Tarcísio tome essas decisões no tocante à área política. Se ele tomar, ele fecha as portas. Esse túnel Santos Guarujá ia sair do nosso governo. Ah, é? Lógico, já estava previsto, estava junto da privatização. Tá casado com a privatização no Porto Santos. Ajudar bastante. Mas vai sair porque a gente vai fazer. Você pode ver essa questão. Eu licito em agosto. Mas só pra terminar até do tinha fundo. a Ponte do Barreiro, na região da Ponte do Barreiro. É na região, Ponte do Barreiro, Santos Quem São diria, a Rosana Vale me procurou, acho que foi final de 21. Procurou não, eu procurei a Rosana Vale. Eu tomei a notícia, ela fez um vídeo, ela fala muito bem, foi jornalista, né? Ela falando da Ponte do Barreiro, quantas pessoas prejudicadas. Eu liguei pra ela. Ela é do PSB, partido de esquerda. Ela foi convertida, né? Agora é do PL. Isso foi mais ou menos foi final de dezembro. Eu tinha poucos dias para fechar a parte do orçamento. Eu liguei pro presidente do Congresso. Ele passou na cota dele 55 milhões para lá. Se eu tivesse trabalhado contra ali o orçamento, ele ia falar, você foi contra. O poder não falar, né? Mas a gente vai acertando as coisas na medida do possível. Acho que tem que abrir então, mão por de exemplo, algumas coisas essa ponte aqui é trabalho do nosso ali atrás, tudo bem, mas a Rosana Vale foi inspiradora. Pronto. Então a gente tem essa comunhão com o parlamento. Literalmente ela conseguiu levar o recurso para lá. O presidente mostrou que está olhando o povo, não estava olhando o partido A, B ou C, viu que aquilo fazia sentido. E graças à reforma estrutural que foi feita nessa ponte, hoje vai ser possível passar também o VLT
para São Vicente. Ou seja, o VLT vai chegar na área continental de São Vicente. Fundão esse aqui, não chama bem claro. Não, por isso que eu achei que foi pro posso, outro lado. eu tenho a minha agenda parlamentar e algumas coisas. Mas tudo bem. pessoalmente, vocês são contra esse valor de fundão, como político. Eu lá atrás, foi deputado na minha conta R$200 mil. Em 2014. Eu devolvi esse recurso. Apenas um dinheiro limpo, legal, mas vinha da iniciativa privada. Naquele tempo podia iniciativa privada doar. Depois eu devolvia, mas não era ilegal. Pronto, final. Eu também tinha facilidade tinha um público quase cativo no Rio de Janeiro, que dava a minha base lá, que era Forças Armadas, Forças Auxiliares, tá certo? Então tinha um público mais ou menos fechado comigo. Em 2014, eu fui deputado mais votado do Rio de Janeiro. Então não dá para dizer tudo é pau, pedra, não dá. Mas o Flávio Bolsonaro votou a favor 2 vezes, né? Sim. Ali é a mesma coisa. Não ia pra frente. Mas ele falou que votou errado, não foi isso? Uma vez ele votou errado. Tá, Mas você acredita que ele votou errado mesmo? Não sei. Tem que conversar com ele. Tá? Não posso saber. Liga para o Flávio Bolsonaro. Tô brincando. Tudo que ele vota aqui. Tá. Mas ele é uma pessoa altamente conciliadora. Mas eu acho também. esse valor muito alto, cara. Pô, a gente precisa de tanto mas do fundo eleitoral assim, falou que votou errado. Pisou na bola. Mas tudo bem. E aí? Vamos lá. Ih, cara, essa olhada pra mim. Tá com a cara, Tá com cara de que vai fazer maldade. Vai. Não, tranquilo. Matheus Almeida. Presidente Bolsonaro, há um movimento crescente no Congresso para endurecer as penas. Olha só, o que tem de Pix caindo aqui, pessoal. Eu vou até. Tive que interromper. Muito obrigado. Para todo mundo aí. 4, 5, 3, 1. Não façam isso, gente. Não, 7, 8, 2, 1. O que tem de Pix caindo aqui não tá no gibi. Ô, essa tia que tá aí, eu pensei que fosse outro cara. Te confundi uma vez, você deu uma bronca em mim. O meu depois do programa. Tem Pix também, Narciso? Vamos lá, Matheus Almeida. Presidente, há um movimento crescente no Congresso para endurecer as penas contra crimes de corrupção, incluindo prisão por condenação em segunda instância. Qual a sua posição sobre essa pauta e como ela impactaria figuras políticas influentes? Olha, você tem que ter punição. Tá? Você hoje em dia, apesar de ter a lei, você conhece algum corrupto preso no Brasil? Vou te perguntar aqui. Então o negócio não é só lei. A lei da ficha limpa, por exemplo, serve para perseguir quem é da direita. Não é aplicado. Você não vê ninguém da